E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal. Mas além disso, tem uma coisa que você falou, principalmente nessa questão dos intermediários, você fez a pergunta, afinal, o que é um intermediário, né? Isso me lembra de uma objeção que o Chesterton usa, essa objeção, não a teoria da evolução como um todo, mas a ideia do evolucionismo, porque ele diz, olha, para mim não tem problema se Deus resolveu fazer as coisas aos poucos ou se ele resolveu fazer tudo de uma vez, porque ele está fora do tempo e do espaço, então as espécies para ele não tem diferença o desenrolar das coisas e o colapsar da coisa na forma, né? Mas o que tem de problema é que a evolução tende a jogar a razão contra ela mesma, né? Porque a razão está sempre raciocinando em termos de categorias e de espécies, né? A gente forma espécies. Mas na evolução das espécies, se é um fluxo contínuo, é quase como se tornasse impossível a gente falar em espécie. Se as coisas estão sempre mudando em outras coisas, a partir de que momento ela colapsa numa outra coisa? A partir de que momento eu posso chamar um veado de veado e não tipo apenas um fluxo? Quando você define a categoria e o seu colega pode te questionar a sua categoria. A Darwin fala, como eu disse, ele diz que é puramente por conveniência, tá? E o que você tocou aí é um ponto fundamental, porque é o problema lá de Epicuros. Se você não tem permanência, né, eu imagino que vocês tenham, não sei se vocês chegaram a estudar um pouco de São Tomás de Aquino, tomismo, ou Aristóteles. Sim. Então, o que é inteligível é a forma. Tá? Mas o evolucionismo ele joga a forma fora. O que existe são aglomerados. O organismo ele não tem essência. Tá? Ele é o fruto. Ele é o fruto de um evento histórico, né? De um acúmulo puramente histórico. Se você elimina a forma, a essência, você elimina a inteligibilidade. Ou seja, a biologia ela fica sem inteligibilidade nenhuma. Tá? É um suicídio da razão, confusa. Ela fica confusa. E é por isso que você cai com 30 espécies, sabe? Você tem o objeto da evolução, tecnicamente, é a espécie, mas aí você acaba negando que a espécie existe. Então, essa brincadeira, essa frase estúpida, totalmente circular, do Dobzhansky, que nada na biologia faz sentido à luz da evolução, além de ser falaciosa a frase em si mesma, ela é o contrário. Se não existe essência, se não existe uma diferença essencial entre um leão e um cachorro, então a biologia ela perde totalmente o sentido. Né? Sim. Se não existe propósito, como é que você vai falar de biologia sem propósito? Quando eu falo a função do coração é bombear sangue, você está sempre usando causa final. A função desse gene é produzir a proteína tal. A função dessa enzima é quebrar esse tipo de coisa. Como que você fala de biologia? Inclusive teve um cara, me esqueço o nome, ele fala que a teleologia, né, essa ideia de propósito, é como uma prostituta para o biólogo. Né? Ele não quer ser visto com ela, mas não consegue viver sem ela. Sim, claro, porque no final das contas, né, se você pega esse clinamen de Epicuro e pega os correspondentes dele, né, porque tem a vontade de vida de Darwin, né, e tem a vontade de poder também, né, tipo, que é aquela coisa nietzschiana, assim. Mas e aí, por quê? Porque no final das contas, beleza, as espécies elas se combinam de maneira a maximizar a sua chance de sobrevivência. Por quê? Porque ela tem uma vontade de sobreviver. Ela tem uma vontade de sobreviver. É isso. Então, por que ela tem vontade de sobreviver? Porque sobreviver é algo que orienta. Né? Você já está colocando a sobrevivência como uma orientação, né? Então, tipo, você já colocou um fim ali, você já colocou uma causa final no negócio, não tem como fugir a teleologia, né? Tipo, fulano, tipo, tal animal se desenvolveu melhor porque ele começou a produzir enzimas que digerem melhor a carne de tal lugar. Tá, por quê?
não, porque isso facilita a sobrevivência dele, então, mas por quê? Né? E você acaba com a ciência também, né? Porque se a inteligência humana ela é um produto de um processo ao acaso, então não tem como você ter confiabilidade no seu intelecto. Se você não tem confiabilidade no seu intelecto, você não pode ter confiabilidade nas suas conclusões científicas. Então você acaba dando um tiro no próprio pé. Tá? Porque a evolução não está preocupada em proposições verdadeiras. O que ela está preocupada é você passar descendente para frente. Tá? Então, na savana africana, onde supostamente nós evoluímos, saber fazer cálculo integral não tinha relevância nenhuma. Contemplar sobre, será que nós estamos sozinhos no universo? O que isso vai aumentar o seu sucesso reprodutivo? Tá? O próprio Wallace, o cofundador do darwinismo, ele chega a essa conclusão, que a inteligência humana não pode ser ele continua sendo evolucionista, vira um meio que teísta evolucionista, sei lá, mas ele fala, a evolução do homem não pode ter sido puramente naturalista. Senão você não encontraria uma tribo isolada, em estado selvagem, com potencial de entrar em Harvard como qualquer inglês. Porque aquilo ali não teria sido selecionado. Aí eles vão dizer, é pura sorte, é um produto de alguma outra coisa que foi selecionada e de repente, pum, você teve eles falam de emergência da inteligência. Aí já vira a magiquinha da emergência, né? O cérebro ficou tão complexo que, pum, a consciência surgiu, assim, e a inteligência surgiu. E aí o humano começou a pensar sobre morte e, sabe? Tem uma cena, eu não sei se você já assistiu uma série chamada True Detective na HBO, uma série muito legal, assim, ela vem temporadas avulsas, assim, e cada temporada tem começo e meio fim. Aí tem um personagem no primeiro, que o nome dele é Rusty, ele é um detetive, e ele é completamente niilista, né? E ele fala, ele dá basicamente um credo, ele recita basicamente um credo materialista numa conversa com o outro detetive. Ele diz que nós, no mecanismo de evolução, no caos molecular, nós terminamos gerando um defeito, que foi a consciência. Nós ficamos muito self-aware, muito autoconscientes, e aí começamos a imaginar coisas que não existem e que isso ia ser, no fim, a nossa ruína, né? Ele tem uma visão bem pessimista do negócio. Eu digo, mas por que você, quando você fala isso, tem que ser verdade isso, né? Ou seja, tem que fazer sentido, então tem que ter um ser nisso daí. Então já não consegue ser totalmente aleatório, né? Mas deixa eu voltar. Um único comentário, eu sei que eu falo demais, mas eu falo demais aqui. O Darwin, em uma carta para um amigo dele físico, ele começa a dar um certo desespero nele, porque parece que o amigo escreve sobre a ideia de que o universo tem um propósito, né, que o universo tem um fine-tuning, e o Darwin fala, poxa, eu estou muito né, você me persuadiu bastante, etc. Mas aí, eu não vou lembrar, eu estou parafraseando, mas ele fala algo como, né, mas aí eu me lembro, basicamente, que a minha inteligência evoluiu de um macaco, né, e como que eu posso ter confiança na inteligência de um macaco? E isso me dá um desespero. Você pode procurar a carta aí, que eu parafraseei muito mal. Mas, basicamente, ele chega a essa conclusão que nós chegamos aqui, né, que se você evoluiu ao acaso, você não tem confiabilidade nenhuma na sua inteligência. Então, a sua capacidade de fazer proposições verdadeiras ou acreditar no seu próprio evolucionismo começa a colapsar. Tá? O filósofo Thomas Nagel, que é ateu, ele escreveu um livro em 2012 sobre isso. Ele fala por que a visão neodarwinista... Por que a visão materialista é provavelmente falsa. Né? Eu ganhei esse livro aí, é maravilhoso. E ele é ateu. Ele fala, eu não gosto da ideia de Deus. Ele fala, não dá, você elimina a confiabilidade no intelecto.